Eu finalizo assim. O Congresso dos Estados Unidos tem enormes poderes nessa direção. E eu peço que os senhores os usem. O primeiro desses poderes é garantir que o regime Moraes-Lula deixe de operar nas sombras. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Agora, o que está todo mundo desesperado tentando saber, e vocês vão saber, do que eu vou falar. Eu vou lá defender o Bolsonaro? Eu não sou bolsonarista, eu vou lá defender o Bolsonaro? Não. Eu escrevi hoje e ontem o meu depoimento, estou aqui na fase de revisão, e do que eu vou falar? Eu vou falar de todas as violações de liberdade de expressão, que eu me lembrar, ocorridas no Brasil. Além do meu depoimento, vai ter o depoimento da Ludmilla por escrito, vai ter o depoimento do Alan dos Santos por escrito, contando o caso dele, vai ter o depoimento do Rodrigo Constantino por escrito, vai ter o depoimento dos advogados da ASFAV, os familiares do 8 de janeiro, Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, escrito. Eu convidei o Monark para ele apresentar o caso dele também por escrito, ele não quis, preferiu ficar aqui cuidando dos gatos dele, sei lá o que o Monark gosta de fazer. É o jeito dele mesmo, sei lá. Aí é muita diferença de personalidade. Eu abri a possibilidade, sugeri que o presidente Bolsonaro, ele também faça um depoimento por escrito. Ou ele ou o Eduardo Bolsonaro, citando a perseguição que o Bolsonaro sofreu. Mas eu não. Eu não vou falar, não é isso que eu vou fazer. Todos esses depoimentos, é importante que vocês saibam, eles ficam registrados nos Congressional Records. Mesmo os depoimentos falados, mesmo os depoimentos escritos. Vira tudo documento público registrado nos anais do Congresso dos Estados Unidos. E isso abre caminho para várias outras medidas. Eu vou dizer a vocês, vou antecipar o que eu peço ao Congresso dos Estados Unidos. Eu conto a minha história, a história da minha família. Eu conto o que eu sofri, quem eu era, o que aconteceu comigo. Eu aviso que nunca fui notificado até hoje das investigações ou do que quer que seja, das medidas contra mim. Eu conto o caso, rapidamente, de outras pessoas censuradas, como essas que eu citei aqui, eu menciono elas. Deputados também, senadores. Falo do caso do senador Marcos Duval, que está sem as redes sociais há muito tempo. Falo do que aconteceu com a Carla Zambelli, com o Nicolas, com o Gustavo Gaia. Conto, inclusive, como o governo Biden foi mentor ideológico e depois enabler, né, permissor para que o Alexandre se tornasse esse tirano. Digo quais são as leis nacionais e internacionais que estão sendo violadas. Eu explico o problema de jurisdição e a violação das minhas prerrogativas como residente dos Estados Unidos. E eu termino fazendo alguns pedidos. O que diz o meu rascunho? Eu finalizo assim. O Congresso dos Estados Unidos tem enormes poderes nessa direção. E eu peço que os senhores os usem. O primeiro desses poderes é garantir que o regime Moraes-Lula deixe de operar nas sombras. O Brasil precisa ser tema de audiências frequentes e o Congresso dos Estados Unidos deve continuar utilizando seus poderes para trazer luz aos fatos ocorridos no Brasil, a exemplo do que fez o Comitê Judiciário. Visitem o Brasil. Eu falo em nome dos congressistas aqui presentes, que estarão presentes lá na hora, que os senhores são bem-vindos no nosso parlamento e que a mera presença de vocês no Brasil trará maior visibilidade ao que vem acontecendo. Olha a pista aí dos próximos passos. Como diz a Bíblia em João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Segundo, o Congresso dos Estados Unidos pode exercer o seu poder de oversight, supervisão, talvez no nome em português, eu estou traduzindo do inglês para o português aqui para vocês enquanto eu falo, contra as atuais políticas do Executivo, que não
que prejudicam não apenas as liberdades no Brasil, como também os interesses globais norte-americanos. Terceiro, o Congresso dos Estados Unidos tem o poder de reter fundos e recursos, não só os destinados ao Brasil, como também os destinados a organizações internacionais, como a OAS, no caso a OEA para a gente no Brasil, que se eximem dos seus papéis. E, finalmente, o Congresso dos Estados Unidos tem o poder de produzir legislação impondo duras sanções ao governo brasileiro e a agentes públicos e privados brasileiros e privados, Rede Globo, que violem direitos e liberdades fundamentais. É o que vos suplico em nome de milhões de brasileiros. Deus abençoe a América e Deus abençoe o Brasil. E é uma responsabilidade imensa, porque eu sou o único brasileiro falando. Eu já disse a vocês, eu não sei se teve outro brasileiro que tenha feito, que tenha já tido o privilégio de testemunhar no Congresso. Eu conto a história da minha família, de como meu bisavô lutou contra a ditadura Vargas, meu avô lutou contra uma ditadura comunista no Brasil e devolveu o país pacificamente aos civis. E como essa luta pela liberdade, ela é geracional. E eu acho essa uma tremenda de uma responsabilidade. Uma tremenda de responsabilidade, porque eu não vou lá como Paulo Figueiredo. Essa não é uma glória minha. Eu vou lá como você. Eu vou lá como o João Paulo Oliveira, como o Marco Silva, como o Eronil de Barros Aragão, como o Yuri, como o Felisberto Ferreira, como a Maria Zeila Zanuzzi, como a Shirley Pereira Santos, como a Kelly Alves. Eu vou lá como o seu João, como a Dona Maria. Tô parecendo o José Serra, né? Como todo mundo, José Serra Comedor, lembra do José Serra Comedor? Mas eu vou lá representando vocês. Eu sou você. Não tem nenhum ganho pessoal nisso pra mim. Pelo contrário, só tem custo, só tem bloqueio, eu só me ferro. Eu só tomo na tarraqueta. Mas tudo bem. Tudo bem. Quando eu peço a vocês para se tornarem meus apoiadores, não é porque eu não quero prosperar, não. Eu quero muito. Mas antes de prosperar, eu tenho que parar de me ferrar. E só é possível todo esse trabalho graças aos que me apoiam. E é por isso que eu faço um apelo. Para que você se torne meu apoiador. Infelizmente, o pessoal não faz por onde. Vocês me veem aqui todos os programas falando, poxa, torne-se meu apoiador, torne-se meu apoiador. E é um número baixo de pessoas que apoiam. Realmente somos poucos, gente. Somos poucas pessoas. Tem 16 mil pessoas nos assistindo agora. Você vai ver qual vai ser o percentual que vai nos apoiar? É muito baixo. Não chega a 1% do programa hoje. Eu não vou receber 150 apoios hoje. Não vou. Mas aqueles que sentem que valem a pena, não se importa com o próximo, faz você a sua parte. Aqueles que se sentem que gostam do Paulo Figueiredo Show, do meu trabalho jornalístico, das minhas opiniões, que gostam do que eu estou fazendo aí, como diz ela, como ativista. Essas pessoas, elas têm duas formas de me apoiar. Elas podem se tornar meus apoiadores e apoiam meu trabalho, tem artigos exclusivos, textos lives exclusivos. Muita gente fala, poxa, Paulo, antigamente você fazia muito mais conteúdo exclusivo. Eu falo assim, eu não estou fazendo por dois motivos. Primeiro porque, como fecharam Locals, eu tenho que criar um jeito de fazer transmissão de vídeo exclusiva, e eu ainda não encontrei essa forma. Os artigos a gente tem feito, mas os vídeos a gente não conseguiu. E você tem a dificuldade de que, para produzir conteúdo exclusivo, eu preciso ter tempo. E eu tô indo a Washington a cada 15 dias, trabalhando o dia inteiro em coisas que não me geram absolutamente nada, e aí eu tenho que escolher, ou eu faço essas coisas, ou eu gero artigo exclusivo. Então eu acabo fazendo mais essas coisas, mas quero voltar em breve a fazer artigo exclusivo.
E aí você tem desconto de 50% dos meus cursos. E aí é uma beleza, porque eu vou lançar o Fim da América agora na semana que vem e você vai ter 50% de desconto, que já paga o seu apoio por, sei lá, mais de um ano. Com um pouco mais de $5 por mês, o link está aqui na descrição, para você usar um cupom, você se torna meu apoiador. Agora, se você... pouco mais de $5 por mês. Agora, se você está bem de vida, e isso tem sido uma coisa mais importante, eu quero te propor um negócio diferente. Eu quero te propor que você não seja meu apoiador, mas seja o meu patrono Gold. Esse é o pessoal que está conversando comigo, discutindo, sugerindo o que eu falo na audiência, o que eu não falo, sugerindo pauta para programa, discutindo, a gente troca ideias, etc. A gente tem um grupo de WhatsApp só de patrono Gold, onde o nível da discussão é gigantesco. Você pensa, às vezes você fala assim, eu não tenho com quem discutir as coisas. Agora você tem, você acha pessoas, que o cara que está disposto a dar $50 por mês, ou $500 por ano, para apoiar um cara que fala de política, esse cara, ele é um interessado em política e 2 bem-sucedido. Então esse cara tá bem. Esse é o cara que eu quero que ele me abasteça intelectualmente. Então a melhor coisa que eu fiz foi esse negócio do Patrono Gold. E a gente tem uma reunião mensal de Zoom entre os apoiadores. E é muito legal, porque aí os apoiadores falam, respondem, a gente vai trocando ideia. Então, o link tá aqui na descrição. Você pode me apoiar, o link tá aqui na descrição. Aqueles que o coração tocar, apoiem. Não é moleza. Como eu disse, eu quero parar de me ferrar primeiro e depois prosperar, mas primeiro eu preciso parar de me ferrar. Agradeço a esse apoio. Bom, você sente isso? A censura, a perseguição, o medo que se espalha como uma sombra sobre as nossas vidas? O fim da América, do Brasil e do mundo como conhecemos já está em andamento. Eu avisei. E enquanto muitos fechavam os olhos, o caos que eu avisei que viria começou a se desenrolar diante de nós, mais rápido e mais devastadoramente do que a maioria acreditou. Quando eu lancei o Fim da América e do mundo como conhecemos, muitos duvidaram e houve até os que zombaram. A América já foi um farol de esperança e liberdade, agora afunda em uma decadência absurda. E como o pilar está destruído, todo mundo sente a queda. Conflitos militares reacendendo, ataques terroristas, nações em crise. E o Brasil não está imune. Perseguição ao ex-presidente Bolsonaro, a censura, a prisão de manifestantes e o expurgo dos patriotas. Tudo isso é apenas o primeiro episódio de uma longa série de terror e caos social em todo o mundo. Eu avisei. Com todas as forças eu gritei sobre o que estava por vir. Fui perseguido, cancelado, demitido e censurado. Mas eu continuo aqui. Eu não vou recuar. Eu estou aqui para te preparar para o que ainda está por vir. A tempestade que se aproxima é devastadora, mas juntos podemos resistir. Podemos ser um farol em um mar de escuridão. Fim da América e do mundo como conhecemos não é apenas o maior curso de política atual já ministrado no Brasil, é também o seu manual de sobrevivência em meio ao caos. Quem já acessou, está preparado. Quem se formou, sabe o que está por vir e já está reagindo. Eu estou abrindo talvez uma última turma desse que se tornou o maior curso de política atual do Brasil, com 5.000 alunos. Porque quanto mais pessoas se prepararem, mais nós teremos a chance de vencer. Clique no link agora. A tempestade já chegou. E a hora de sabermos como sobreviver é agora. E quando o mundo desmoronar, a informação terá a sua maior defesa. Só o conhecimento liberta e cidadãos informados não são escravizados. Clique no link e faça parte do grupo de mais de 5.000 sobreviventes. Estamos te esperando. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam,
fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link na descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado.